Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o meu primeiro semestre de medicina. Já passou um tempinho, deveria ter feito antes, só que como eu tava fazendo outros vídeos em relação até ao Enem, preferi trazer ele pra agora. Eu fiz uma colinha aqui e vamos nessa. Bom, eu vou falar pra vocês em relação a como era a minha semana no curso. Então eu vou começar falando segunda, terça, quarta, assim por diante. Bom, na segunda-feira pela manhã, das 8 da manhã até as 11h20 da manhã, eu tinha aula de ética médica. A aula era com dois professores, professores médicos, era um pediatra e um pediatra cirurgião pediatra. Eles eram muito queridos, só que eles eram já senhores de idade, eles tinham por volta de uns 80 anos. As aulas deles eram muito boas, assim, era realmente sobre ética médica, tinha assunto sobre sigilo médico, sigilo do paciente, em relação ao atestado, que a gente não pode dar atestado para as pessoas sem um porquê, sabe? E era bem legal, assim, foi uma matéria, assim, que muita gente não gosta, mas eu achei muito interessante porque fala realmente sobre a ética e sobre as atitudes que os profissionais da saúde devem ter. E nessa matéria a gente teve duas provas, uma na metade do semestre, mais ou menos, e uma no finalzinho do semestre. E era bem legal, assim, as provas foram bem tranquilas, uma matéria bem show de bem fácil. E na parte da tarde, que começava das 13h30 até as 16h50, tinha aula de bioquímica aplicada à medicina, bioquímica básica aplicada à medicina. Era um professor de farmácia e bioquímica, e os assuntos eram tipo assim, a gente teve bastante coisa que eu tive assim, quando eu tava estudando pra prova, como a parte de gordura, lipídios, que acaba caindo um pouquinho na prova de física. Também a parte de proteínas, proteína primária, proteína secundária, proteína terciária. E só que é um pouco mais aprofundado. Teve ciclo de Krebs, teve ciclo da ureia, ciclo de Core, algumas coisas a mais, sabe? Um pouco aquele conteúdo que a gente teve em sala, só que tipo no pré-vestibular, só que um pouco mais aprofundado. E tipo, muita gente fica pensando assim como eu pensava, que passei na faculdade vai ser muito mais fácil, porque eu acho que tipo passar pra medicina era a coisa mais difícil do mundo. Não. Não, medicina é muito mais difícil, porque a gente tem aula todo dia e a gente tem prova quase toda semana, ou seja, acaba terminando um curso assim de desgaste, sabe? Tem que gostar muito para fazer o curso, assim. Eu me apaixonei, me encontrei na medicina e tipo saí da odonto e dou graças a Deus que eu saí da odonto e entrei na medicina, porque eu me encontrei na medicina. Mas se eu não gostasse do curso de medicina, eu não faria não, porque é bem complicado. Se a pessoa fazer por dinheiro ou por qualquer outra coisa, não vale a pena. Porque é bem puxado e a pessoa tem que gostar bastante. E nessa matéria eram 3 provas, e essas 3 provas eram acumulativas. Ou seja, a primeira prova foi tranquila, a segunda já foi razoável, a terceira foi um chupando manga. Porque acaba acumulando conteúdo e fica muita coisa pra estudar e cai tudo. Tipo, cai muita coisa assim. E aí acaba se tornando bem difícil. Tá passando os aviões loucos aqui. Agora perto do meu apartamento tem um aeroclube. E aí tipo, se cansa barulho de avião, é porque o aeroclube tá funcionando. Bom, daí isso era o que aconteceu na segunda. Ética médica de manhã e bioquímica à tarde. Na terça-feira a gente tinha aula pela manhã e pela tarde de anatomia sistêmica. E na terça-feira não era aula prática, era aula de anatomia sistêmica teórico, ou seja, era em sala de aula. Os assuntos foram bem variados, assim, a gente consegue ver bem o começo da medicina nessa parte, porque a gente vai sempre, tipo, estuda tudo, estuda sistema circulatório, sistema respiratório, sistema reprodutor, aí acaba estudando todo o corpo, esqueleto, músculos, ossos, e ao contrário de muitas federais, aqui nessa faculdade, na minha universidade, são só 2 anatomias. A primeira na primeira fase, que é anatomia geral do corpo inteiro, e na segunda fase, que é anatomia topográfica, que divide por áreas, ou seja, cabeça, dorso, assim por diante, e foca, mistura tudo, assim, e a gente tem dissecaçãozinha. Nessa fase a gente tinha dissecação. Isso é muito legal, a gente dá ponto também. Bom, era um professor de educação física que dava aula de anatomia pra gente, ele tinha mestrado em anatomia, e tinham 5 provas, foram 5 provas. Foi bem complicado, bem complexo, assim, bem difícil. As provas não eram acumulativas, mas eram bem difíceis. E além dessas 5 provas teóricas, a gente também tinha 5 provas práticas no mesmo dia. Ou seja, a gente, uma prova prática e uma prova teórica no mesmo dia. Ou seja, era
Bom, aí na quarta-feira, aí a aula de anatomia era da terça-feira, das 8 horas da manhã, pausava 11h20, voltava 1h30 e ia até as 3 horas da tarde. Na quarta-feira, a gente era o dia mais pesado, porque tinha aula das 8 da manhã até praticamente 6h30 da tarde. Das 8 da manhã até 11h20, a gente tinha estudo da hereditariedade. Opa, acertei, que eu sempre falo errado. Falei hereditariedade da relâmpago alejante. Era uma professora farmacêutica muito querida, era uma mulher. E os assuntos eram variados, assim. A gente acabou estudando bastante DNA, RNA. Teve um pouco de câncer, essa parte assim da genética voltada para medicina mesmo, em relação às doenças genéticas, sabe? A gente teve bastante, teve umas 5 aulas, 4 aulas de doenças genéticas. E a gente teve talassemia, teve síndrome de Down, síndrome de Pateu, síndrome de... todo tipo de síndrome de doença genética. E o avião tá passando de novo. Bom, querido, vai embora. Que saco. Estou revoltada. Aí na parte da tarde, na 1h30 até as 6h30, a gente tinha aula prática de anatomia. E a gente ia pro anatômico e aí que a gente via, tipo, estudamos na terça-feira, por exemplo, os ossos. Aí a gente ia pro anatômico. Na verdade, acho que foi 2 ou 3 semanas de ossos, 2, 3 semanas de articulações, 2, 3 semanas de músculos. Depois foi sistemas separados, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor. E depois foi os nervos. E daí depois teve neuroanatomia. Tipo, foi bem difícil neuroanatomia, mas foi bem, tipo, eu gostei bastante, assim. Mas não quero ser não quero ser neurologista, não. É muito complicado. Gente, o curso de neurologia, tipo, você faz o curso de anatomia, são 6 anos. E depois, se a pessoa for fazer especialização em cirurgia, pra ser cirurgião, neurocirurgião, são mais 6 anos ou 5 anos. Ou seja, a pessoa estuda quase a mesma quantidade de anos que estudou na medicina. Tipo, 12 anos, só pra fazer a especialização. Mas tem que ser, né? Bom, e aí foram 4 professores que davam aula. Tinha esse professor que era de educação física e tinha mais um professor que era bem querido, já um pouquinho mais velho, assim. E tinha um professor que era fisioterapeuta, que ele dava aula ali junto, tipo, ele tava se formando, eu acho, ele dava aula, porque daí, tipo, são 80 pessoas, aí tinha que dividir o grupo em 4 grupos de 20 e cada um dava uma parte nesse momento, sabe? E tinha um dentista também, ele ficava mais responsável pela área de cabeça e pescoço, e a gente vai ter cabeça e pescoço com ele agora no segundo semestre, que é a parte a odonto mesmo foca, sabe? Então, era isso. Bom, quarta-feira era o dia mais puxado, sabe? Aí, por exemplo, a aula acabava às 6h30, só que no outro dia a gente não tinha aula pela manhã e dava de dormir um pouquinho até mais tarde. Na quinta-feira a gente tinha aula só à tarde, da 1h30 às 5h30. E era uma matéria muito, muito, muito legal, que era suporte básico da vida. Eram 2 professores e elas eram enfermeiras. E, tipo assim, a aula era muito legal. A gente teve, tipo assim, primeiro socorro, como se fosse um primeiro socorro, sabe? Tipo, aula de reanimação, aula sobre AVC, sobre síncope, sobre derrame, sobre crise renal. Daí era bem variado, assim, sabe? A gente teve aula sobre trauma pediátrico, trauma idoso. Uma aula muito, muito legal, assim, bem focada, assim, pra parte da medicina. Em relação às matérias que eu tive, eu acho que suporte básico da vida e anatomia foram as que, tipo, contando também com a ética médica, foram as que tem, assim, só no curso de anatomia, assim, tu consegue ver bem, assim, o curso de anatomia. Bom, os assuntos já comentei, aí teve um seminário. Teve um seminário. Foi esse seminário que deu ruim. Elas passam no começo do semestre um seminário e dividem a turma em 8 grupos de 10 pessoas e são sorteados temas. Eu fiquei responsável por um tema, nosso grupo, foi o primeiro grupo a apresentar, ficou responsável sobre queimaduras no sul do Brasil. E assim, eu tava estudando desde o começo, assim, a gente tava fazendo o trabalho todo em grupo, e estudei bastante, assim, bastante mesmo. Só que chegou na hora da apresentação, a gente era o nosso primeiro grupo, era sorteio também quando eu tinha que saber tudo, tinha que saber todo o conteúdo, porque, tipo, era sorteado. Foi o primeiro fulano, depois o segundo, o terceiro. E eu fui o último a apresentar, eu peguei a parte da conclusão. Só que me deu um branco, assim, tipo, eu tinha estudado muito, 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 tava com tudo na mente, sabia explicar direitinho. Só que, tipo, minha transtorno de ansiedade pegou e bem geral, assim, eu passei muito mal. Sorte que essa disciplina, esse seminário, ele tinha peso 1. E as 3 provas que eram acumulativas, cada uma tinha peso 3.
Ou seja, acho que eu fiquei com 5 no seminário, mas não interferiu muito na minha nota. Eu fiquei com 7,5 na prova, tipo, na nota geral, sabe? E passei direto. As provas eram bem difíceis e eram acumulativas. Na primeira prova super bem, fui super bem. Na segunda prova não fui tão bem. A terceira prova eu tive que recuperar e fui super bem também. E aí eu fiquei com 7,5. Das notas de ética médica eu fiquei com 8. Bioquímica eu fiquei com 7,5. Anatomia eu fiquei com 7,5 também. Estudo da hereditariedade eu fiquei com 8,5 ou 8,2, alguma coisa do tipo. E suporte básico da vida eu fiquei com 7,5 também. A média é 7, então eu nunca tinha tirado 7 na minha vida, mas agora o pessoal diz que 7 é 10, então agora o negócio é ficar acima da média. Bom, e sexta-feira a gente tinha aula só pela manhã, das 8 horas até as 11h20, que era de citologia e embriologia humana. Era uma matéria muito legal, muito parecida com a matéria que a gente tem em aula de aula. Entra muita parte de célula, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, ribossomo e tudo isso. E depois tem a parte de embriologia, e a gente estuda o bebezinho desde da fecundação. A gente estuda, na verdade, a célula, depois até da fecundação, que daí tem o ovo e o óvulo, aí o zigoto. E a gente estuda cada períodozinho, cada semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E aí o feto vira embrião, e é isso, aquilo. O embrião vira feto, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E torna esse ser humaninho aqui que está dando uma videoaula pra vocês sobre medicina. Era uma professora bióloga, e a gente teve 3 provas com ela, e eu achava a aula dela maravilhosa. E estão me ligando, você acredita que tem gente me ligando nesse exato momento quando eu tô gravando vídeo? Vou dispensar porque eu não sou obrigada a nada. E, gente, essa aula mesmo de citologia e embriologia, tipo, acabava a aula dela e eu tava lá. Queria bater muito palmo, porque era uma aula perfeita, a professora explicava muito bem, e, tipo, sabe aquele tipo de pessoa que trabalha no lugar certo, no trabalho certo, e faz o que gosta da vida? Era essa professora, a aula dela era maravilhosa, e eu fui com 9,2 na média, tipo, foi a nota mais alta. Além disso, a gente tinha uma matéria virtual. Tipo assim, não bastava ter tudo isso de matéria, todos os dias, blá 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 blá. Tinha uma matéria virtual que ela entrou não no começo do semestre, e sim no meio do semestre, ou seja, a gente estava cheio de prova e chegou mais uma matéria virtual, que era sobre ciência e universidade. É até uma matéria interessante, assim, só que desnecessário para o momento, sabe? E aí a gente tinha 2 provas virtuais para fazer em casa, 2 provas à distância, e tinha uma prova presencial, que era feita num sábado. E eu também fui super bem, tirei... Não, acho que essa eu tirei nota maior, tirei 9,6 ou 9,8. Mas, cara, foi muito corrido, porque tinha outra, tipo, eu fui fazer a prova virtual deles, primeira chamada, e era uma prova e depois era pra comentar num fórum. Eu peguei um dia que foi feriado, e eu fiquei o feriado inteiro, desde de manhã até de noite, estudando e fazendo aquele negócio. Tirei 10, mas foi, tipo, muito pancadão, sabe? E aí, tomava tempo para as outras matérias, ou seja, foi bem complicadinho. E em relação assim, ao primeiro semestre, eu posso dizer no geral que foi um semestre legal. Apesar dessa crise de ansiedade que eu tive no meio do curso, eu fiquei doente também, tive um problema na minha articulação da perna. Pra ser mais exato, foi no tendão de Aquiles. Acabei tive que usar. Tive que usar uma bota ortopédica por uns 15, 20 dias. Estava muito dolorido, tive que tomar remédio. Fui várias vezes pro hospital. E além disso, eu tive uma gastroenterite, uma dorzinha de barriga também no meio. Deve ter sido a crise de ansiedade junto, assim. E foi um semestre pancadão, assim. Não faltei, só faltei no dia que eu fiquei bem doente. Acabei perdendo uma prova de bioquímica e de citologia, mas eu fiz depois. Mas assim, em relação, tirando, acho que a parte mais, não constrangedora, mas assim, a parte que mais me abalou, assim, foi esse seminário. Mas eu aprendi, sabe, tipo, a gente não pode, tipo, dizer assim, que não foi bom. Óbvio que eu poderia ter tirado uma nota maior, poderia. Mas foi bom pra aprender e ver que, tipo assim, a gente não tem que só estudar, a gente tem que dedicar um tempo também ao lazer, a si mesmo, cuidar da ansiedade, cuidar do nosso corpo. E como eu sempre falo pra vocês, é importante a gente estar com a nossa saúde física e mental, psicológica e espiritual também em dia, sabe? Então eu dei mais valor pra isso. Eu passei em tudo, não fiquei em recuperação. Tirando eu acho que mais umas 15, 20 pessoas não pegaram recuperação nada. Mas muita gente pegou recuperação em bioquímica, e principalmente bioquímica e
suporte básico da vida, e também na parte de anatomia. Acho que a matéria que teve mais pessoas em recuperação foi anatomia. Acho que mais 35, 40 pessoas pegaram a recuperação. Aí juntando todo mundo que não pegou recuperação em nada, acho que tinha uns 10, 15, 20 por aí. E eu estava entre eles. Mas é um curso muito bom para quem realmente quer medicina, vai se encontrar no curso desde o começo do curso. E além de ser puxado, mas é assim, é muito massa. Ou seja, passa o tempo lá, a gente fica bastante tempo lá. E eu digo que também foi um pouco estressante pra mim, porque as minhas aulas começavam 8 horas da manhã, mas eu tinha que acordar às 5 e meia da manhã pra pegar um fretado e vir até a escola, senão eu não conseguia vir, senão eu tinha que pegar 4 ou 5 ônibus, eu ia chegar atrasado. E, por exemplo, a aula acabava às 4h50, eu só chegava em casa perto das 8h30, 9 horas da noite, porque tinha que esperar o fretado, e aqui pegava muita fila pra ir embora, sabe? E é que assim, o pessoal sai daqui e vai trabalhar na ilha, e depois volta pra casa. Só que mesmo assim é uma enrolação, é tipo. Aí eu pegava sempre fila. Mas foi bem legal, assim. Agora eu tô morando aqui do lado da faculdade, são 200 metros da faculdade. Então eu posso acordar às 7 horas, 7h15, 7h20, 7h30, 7h45, talvez, quando eu estiver muito cansado. E vai ser tranquilo. E agora no segundo semestre eu não vou ter aula segunda e quarta pela manhã. Os outros dias eu tenho aula o dia inteiro, mas assim, já um bom, assim, segunda e quarta livre da manhã. E apesar de ter as quintas-feiras livres pela manhã, no começo deu de dormir um pouquinho mais, mas depois tinha que acordar cedo para estudar. No dia que eu tive a última prova, que era acumulativa, e ainda elas colocaram os seminários na prova, eu tive que acordar às 5 horas da manhã, estudei das 5 da manhã até 1h30 estudando pra prova. Fora já ter estudado nos outros dias, sabe? Mas era isso, gente. O vídeo já tá bem grande.